Boa noite a todos. Estamos iniciando a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025 do acompanhamento das metas fiscais. O convite à população para quem possa interessar foi publicado no Diário Oficial do Município, na rede social do município e publicado no site do município. O embasamento legal, de acordo com o artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, são instrumentos da transparência e gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso públicos, os planos orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, versões simplificadas desses documentos. A Lei da Responsabilidade Fiscal traz, em seu artigo 9, que até o final do mês de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida. Quais são os instrumentos de planejamento? São 3, PPA, LDO e LOA. O PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa. O balanço orçamentário. O balanço orçamentário demonstra receita e despesas previstas em confrontos com as suas realizadas. Regulamentado pela Lei Federal 4.320, o balanço orçamentário demonstrar contabilmente que discrimina os saldos das contas, receita e despesas orçamentárias, comparando as suas parcelas previstas com as realizadas. Programação e ações prioridades. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos da melhor compreensão do quadro da tabela da Lei da Responsabilidade Fiscal, equilíbrio econômico e equilíbrio financeiro. As classificações de risco. Existem 2 classificações de riscos. Os riscos orçamentários, que são a possibilidade de que a receita prevista no orçamento não se realiza, e a necessidade da execução da despesa fixada na LOA orçada a ser menor. Variação da taxa de juros e câmbios. Risco de dívidas são as variações das taxas de juros e câmbios e os passivos contingentes. Previsão de arrecadação. A Lei do Município 10.028, de 5 de 11 de 2027, aprovou o orçamento e estimou a despesa do município de Jumirim, Prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência, e 43.891. O orçamento do Poder Executivo para o exercício 2025 estima uma receita de 39.991 e para o regime próprio de previdência 3.900.000. A receita do Poder Executivo será realizada mediante a arrecadação de tributos de renda, transferências e outras receitas correntes, transferências de capitais na forma da legislação em vigor, discriminando o quadro em anexo. As receitas correntes orçadas no orçamento em 2025. Impostos e taxas, 4.215.000. Receita de contribuição, 111. Receita patrimonial, 1.075.000. Receita de serviço, 1.116.000. Transferências correntes, 36.571.000. Outras transferências correntes, 136.000. Receita de capital, 2.032.000. Que é uma receita de capital do Estado, de um convênio que a gente já tem firmado, o município já tem firmado com o Estado. Receitas dedutora, que é a dedução do Fundeb, 5.265.000. O total da receita do município da Prefeitura de Jumirim é 39.991.000. Receita de contribuição do fundo, 1.370.000. Receita patrimonial, 9.000. Receita de contribuições intras, 2.521.000. Total geral do município, 43.891.000. Isso é orçado. Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre do município. Impostos e taxas, 1.059.879.25. Receita de contribuição, 32.203.42. Receita patrimonial, 434.426.51. Receita de serviço, 302.919.21. Transferências correntes, 12.166.145.05. Outras transferências correntes, 34.810.24. As receitas dedutora, 1.958.879. Comparando as receitas arrecadadas com as receitas previstas, dá para se identificar um déficit orçamentário na ordem de 1.574.687.53. Se eu comparar a receita que eu orcei, 43 milhões,
891 dividido por 12 vezes 4, existe um déficit orçamentário de R$ 1.574.687,53. Despesas previstas do município. No primeiro quadrimestre, foram executado um montante de R$ 18.644.908,32. A classificação da despesa, receita total, R$ 15.014.540,81, menos a dedução do Fundeb, R$ 1.958.895,02, a receita total líquida do município, R$ 13.055.645,76, menos as despesas liquidadas, que são as despesas efetivamente, já entregou nota fiscal, a gente já efetivou esse serviço. Então, as despesas liquidadas menos as despesas liquidadas, a gente tem um equilíbrio financeiro de R$ 13.383.040,32. Um equilíbrio orçamentário, desculpa. Receita total liquidada, R$ 13.055.645,79. Comparando com as despesas empenhadas, contratos já efetivados, já licitados, R$ 18.644.908,32, encontra-se um déficit orçamentário de R$ 5.589.262,53. Balanço financeiro individualizado somente à Prefeitura. A Lei Municipal 10.028, do 5/11/2024, aprovou o orçamento, estimou a receita e fixou a despesa do município de Jumirim em R$ 43.891, sendo apropriado para o município R$ 39.991. As operações orçamentárias das receitas arrecadadas da Prefeitura de Jumirim alcançou R$ 12.071.488,66. As previsões de receitas da Prefeitura: impostos em taxas, R$ 4.215.000, receita de contribuição, R$ 111.000, receita patrimonial, R$ 1.075.000, receita de serviço, R$ 1.116.000, transferências correntes, R$ 36.571.000, transferências correntes intra, R$ 136.000, receita de capital, R$ 2.032.000, menos as deduções, R$ 5.265.000, que dá um total de R$ 39.991.000. A receita arrecadada até o último quadrimestre, até o primeiro quadrimestre, final do primeiro quadrimestre, abril. Impostos e taxa, R$ 1.059.879,25, receita de contribuição, R$ 32.203,42, receita patrimonial, R$ 434.426,51, receita de serviços, R$ 302.919,21, transferências correntes, R$ 12.166.145,05, transferências correntes intra, R$ 34.810,24, receita de capital zero, dedução, R$ 1.958.895,02, total alçado da Prefeitura, R$ 12.071.488,66. Por que a receita de capital a gente não recebemos nada? A receita de capital é uma receita da fonte estadual, que é um convênio, que a gente já tem o contrato com o Estado, porém esse convênio ainda não entrou no caixa do município. Esse valor financeiro não entrou no caixa do município ainda. As receitas previstas versus arrecadado por fonte de recurso. O que seria a fonte de recurso? Tesouro, estadual e federal. A fonte tesouro é uma fonte de livre movimentação, do qual o município pode gastar aonde ele quiser, tanto na saúde, como na educação, no social, na cultura, desde que ele cumpra os estabelecidos na Lei da Responsabilidade Fiscal, que são os limites dentro da saúde e dentro da educação, e ele pode gastar o outro recurso em qualquer área, de qualquer secretaria do município. As transferências estaduais são recursos que já vêm do Estado e muitas dessas transferências já vêm destinadas para algum objeto. Então, pode ser uma transferência da saúde, como pode ser uma transferência da educação. Transferências federais. As transferências federais é a mesma coisa, são transferências que vêm do governo federal e muitas dessas transferências ela pode estar destinada a algum objeto, como um convênio, como alguma transferência que também vem para a saúde e educação. Qual é o objetivo de você separar por fonte, para você realmente verificar qual é o limite do município, qual é a disponibilidade financeira do município. Então, a gente já trabalha isso já faz tempo, a gente já trabalha tanto a receita e a despesa por fonte, como o superávit por fonte, que assim a gente consegue ter visão realmente de que o município tem disponibilidade financeira, qual é a disponibilidade exata que o município tem. Uma vez que ficou aquém a metade da arrecadação, demonstra, portanto, uma tendência de descumprimento da meta. Por que descumprimento da meta? Se eu pegar o que eu sei
com o que eu estou arrecadando, demonstra que está havendo um déficit dentro das fontes. Isso pode ser alterado. A importância da audiência pública é essa, para a gente identificar se existe algum desvio dentro do nosso orçamento, identificar se realmente o que foi previsto vai ser cumprido, se a receita que foi prevista vai ser alcançada. Por se ele identificar que a receita que foi prevista não vai ser alcançada, o município tem que tomar alguns tipos de atitude. Ele tem que tomar algum tipo de atitude, diminuir a despesa, e alguma reserva de contingência. Então, sempre é bom estar fazendo esse acompanhamento, para que a gente possa controlar o financeiro do município. A execução orçamentária. As despesas empenhadas da Prefeitura Municipal de Jumirim foi R$ 18.644.908,32. As despesas pagas do município foi R$ 9.309.811,91. Empenhos a pagar do município, R$ 9.335.096,41. Restos a pagar e consignações, R$ 514.119,54. Transferências à Câmara, que vai ser as transferências futuras que o município tem a obrigação de fazer à Câmara, R$ 996.666,68. Total de obrigações a pagar, R$ 10.845.882,63. Equilíbrio financeiro. Receita total líquida, 12.071.488,66, menos despesas total liquidada, 9.672.605,47. Indica um equilíbrio financeiro de 2.399.833,19. Então, se eu pegar a receita que hoje o município recebeu de janeiro a abril, com as despesas liquidadas que o município já efetivou, já recebeu nota fiscal, e comparar, o município ainda tem um superávit financeiro em caixa, que é 2.399.883,19. É um superávit financeiro orçamentário, né? Receita total líquida, 12.071.488,66. Total das despesas empenhadas, 18.644.908,32. Indica um déficit orçamentário de 8.434.531,98. O que significa a receita que o município tem hoje, até abril, 12.071.488,64, menos as despesas total empenhada, que são as despesas que eu já comprometi, já fiz contrato. Muitas dessas despesas está até o final do ano, contrato que vence em agosto, contrato que vence em dezembro. Então, todas essas despesas que já tem contrato, já está comprometido e empenhado, ele já consta nesses 8.644.908,32. Então, com a receita que eu tenho de abril, com as despesas que eu já empenhei, e muitas delas já é até dezembro, eu tenho um déficit de 8.464.531,98. A importância da audiência é o quê? Que a gente consiga apresentar as receitas que vão entrar, a gente consiga fazer um equilíbrio financeiro sobre isso. E as receitas que vão entrar, e tem despesas também que podem entrar. Eu tenho folha de pagamento, que são despesas que vão ser projetadas mês a mês, mas também tenho receita que vai entrar mês a mês. Essa é a importância da audiência, porque você possa equilibrar tanto o orçamentário quanto o financeiro. Execução financeira. O caixa da Prefeitura de Jumirim, em 1 de 2025, tinha 11.106.440,65. A receita arrecadada do município até 30 do 4 foi 12.071.488,66. A receita extra-orçamentária recebida, 1.069.850,19. O total de receita do município até final de abril, 24.247.779,50. Despesas pagas, 8.372.123,76. Restos a pagar, pagos, 1.514.735,06, transferências à Câmara, 498.333,32, disponibilidade no caixa em 31 do 4, 13.862.587,33. Então, em 31 do 4, a Prefeitura de Jumirim fechou o caixa em 13.862.587,36. Hoje, com as obrigações que eu tenho a pagar, os empenhos que eu tenho a pagar, 10.848.882,64, eu tenho um superávit de 3.016.704,73. Então, hoje, o que eu tenho em caixa e tudo que eu já empenhei, inclusive alguns dos meus contratos que estão em dezembro, eu tenho ainda um superávit financeiro.
Qual a importância da gente identificar a parte financeira e a parte orçamentária? Orçamentário são previsões que vai ser do ano. A parte financeira são previsões que eu tenho do ano com o que eu também tenho de financeiro anterior. Se eu tenho um superávit anterior, se eu já tenho um déficit anterior, se eu tenho um passivo ao longo prazo que possa entrar, ele vai trabalhar no meu financeiro. Então, a parte financeira, ela envolve não só o ano, ela envolve toda a parte financeira dos anos anteriores, e o orçamentário é só a questão orçamentária e dotação orçamentária dentro do ano. Despesa com pessoal em abril de 2025. A receita corrente líquida da Prefeitura de Jumirim foi R$ 36.519.813,92. A despesa com pessoal foi R$ 13.883.297,80. E o total de despesas de pessoal, R$ 34,44 percentual, tá? Limite constitucional da saúde. Em conformidade com a Emenda Constitucional 29 de 2000, o município está obrigado a aplicar no mínimo 15% nas receitas de imposto, compreendida e proveniente de transferências constitucionais em ações e serviços públicos da saúde. Receitas de impostos da saúde, R$ 10.812.609,51. O mínimo aplicado teria que ser R$ 1.621.891,43. Empenhados da saúde, R$ 1.930.151,05, que a gente aplicou no empenhado 17,85. Liquidado na saúde, R$ 1.643.142,02, o total aplicado 15,20. Pago R$ 1.588.438,18. Com base nas despesas liquidadas, o município apresenta um percentual aplicável favorável. Lembrando, gente, que essa despesa que a gente apresenta aqui dentro dos 15% são todas as despesas que são na fonte 01, tá? Que é a fonte de recurso livre e movimentação, o nosso tesouro. As despesas do Estado e as despesas federais do município, ela não está apresentando aqui o que são gastos na saúde, os convênios mesmo da saúde estadual como federal não está apresentando. Hoje, praticamente, toda essa despesa empenhada que eu tenho aqui da saúde é folha de pagamento. Praticamente, essa despesa aí quase inteira é de folha de pagamento. A manutenção hoje da saúde é todos os meus convênios estaduais, a maioria está sendo meus convênios estaduais. Então, assim, se o município, porventura, deixa de receber algum recurso, deixa de receber algum repasse estadual, algum convênio estadual, eu tenho que arcar com alguns contratos que hoje a gente está arcando com algumas emendas com o Tesouro. Então, assim, enquanto o município está recebendo algumas emendas, está recebendo algumas emendas tanto do recurso estadual quanto do federal, a gente tem uma situação financeira favorável, né? A partir do momento que o município para de receber algumas emendas federais, alguns convênios federais, alguns contratos que hoje eu tenho contínuo, que estou gastando dentro das emendas estaduais, vai ser onerado dentro do recurso do Tesouro. O município de Jumirim hoje, ele não se paga. Os impostos que eu tenho dentro do município, ele não representa nenhum por cento do que realmente é o orçamento do município. Ele é totalmente dependente do governo federal como do governo do estado. As nossas duas maiores receitas hoje são o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que é uma receita do governo federal, e o ICMS, que é uma receita do governo estadual, que são realmente as receitas que pagam as despesas do município. Então, assim, se eu for comparar as despesas ou a aplicação de recursos de imposto que hoje eu tenho, que é água, IPTU, gasto com ISS, eles não representam nem 1% do que realmente é a despesa do nosso, que é o orçamento do nosso município. Direito previsto na Constituição Federal. A União aplicará anualmente nunca menos do que 18%. O município 25% no mínimo das receitas resultantes de impostos compreendidas e provavelmente de transferências e manutenção do desenvolvimento do ensino. O município tem a obrigação de aplicar no mínimo 25% das suas receitas de impostos na educação e no mínimo 15% das suas receitas de impostos na saúde. O total de receitas de imposto da educação, receitas líquidas de imposto hoje, no último quadrimestre, é R$ 8.853.714,49. A despesa total empenhada na educação foi R$ 4.292.043,37, que representa 39,70%. As despesas liquidadas, R$ 2.810.640,04, que representa 26%. As despesas
pagas, R$ 2.794.498,90, que representa 25,85. Deduzindo do Fundeb ganhos de aplicação não aplicado, as despesas líquidas são R$ 4.117.739,64, que representa 38,08%. As despesas liquidadas, R$ 2.607.442,25, que representa 24,12%. E as despesas empenhadas, as despesas pagas, R$ 2.041.553,12. Se eu for pegar realmente as despesas líquidas, pela liquidada, o município ainda não aplicou os 25%. Se eu pego pela despesa empenhada, o município já aplicou até mais do que 25%. O município aplicou 38,08%. Eu só não apliquei ainda dentro das despesas liquidadas, que são as despesas efetivamente efetivadas, ainda os 25%, porque hoje o município ainda consta nas suas contas bancárias um Fundeb não utilizado. O Fundeb é um recurso que vem para a prefeitura, né? E esse Fundeb ele tem que ser gasto dentro da Secretaria da Educação. O Fundeb ele tem que ser gasto no mínimo 70% com o pessoal do magistério e no mínimo 30% com outras receitas. Hoje, a Prefeitura Municipal de Jumirim utiliza todo o Fundeb dentro da sua folha de pagamento. A gente já vem fazendo isso já faz um tempo, então o Fundeb que hoje a gente recebe, a gente não consegue pagar o pessoal que hoje eu tenho dentro da escola. Os profissionais, o valor do Fundeb recebido foi R$ 1.595.605,59. O valor empenhado foi R$ 1.308.056,95 dentro do magistério, que representa 73,78. O liquidado, R$ 1.308.056,95, que representa 73,78. O pago, R$ 1.265.656, que representa 71,39. Nas outras despesas, 283.212,83, 254.318,17 e 246.971,74. O que são essas outras despesas? Também é folha de pagamento, porém são o pessoal que a gente não consegue jogar dentro do magistério, a gente joga dentro do 30%, tá? Mas toda hoje a folha, todo o relatório da folha hoje está dentro do Fundeb. Ah, Lucinéia, o Fundeb não se paga, mas tem o dinheiro em caixa. Sim, esse dinheiro em caixa ele tem para algumas previsões do 13º. O Fundeb eu recebo todo mês, janeiro, fevereiro, são 12 parcelas. Então a gente acompanha, existe um acompanhamento todo mês, quanto a gente recebe. Existe uma previsão também que o governo manda para a gente quanto vai ser do município. A gente faz uma previsão da folha de acompanhamento e vai acompanhando isso mês a mês para que a gente possa gastar todo esse recurso e não devolver esse recurso. Porque, na verdade, todo esse recurso é gasto. Chega final do ano, eu tenho que aplicar com o recurso do Tesouro, porque o recurso que a gente recebe, a gente não consegue pagar totalmente. Hoje ainda existe um valor significante no caixa, porque eu não comecei a pagar o 13º. Então, o nosso 13º, como de costume, a gente paga em junho, a primeira parcela, a segunda parcela no novembro, né? A começo de dezembro. Então, assim que eu pagar a primeira parcela do 13º, eu já começo a aplicar todo o Fundeb e eu já começo a estar utilizando o recurso do Tesouro. A disponibilidade de caixa hoje do Fundeb é 260.241,80. A minha folha de educação hoje, ela representa em torno de 380 mil, a folha da educação. Então, assim, mensal, eu tenho 260.241,80, então ele não paga nem um 13º ainda total. Os relatórios, para quem possa se interessar, ele está no portal Transparências, né? No Contas Públicas, Demonstrativo de Despesa. Então, todas essas informações apresentadas, ele consta no portal Transparência, toda a receita, despesa, os empenhos que o município faz, todos estão no portal Transparência. Agradecemos a todos pela presença, muito obrigado e tenham uma boa noite. Dúvida, estamos à disposição.